Prezados ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, essa semana vamos conversar com o deputado Luiz Paulo sobre um importante acontecimento em nosso estado. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Preparado para iniciar o podcast da semana, esse que é o de número 108? Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Mais uma semana importante, intensa, quando o tema desenvolvimento econômico é um tema constante da pauta dessa semana e das próximas, né? Porque há uma grande discussão no Brasil inteiro sobre a reforma tributária, mas também em relação a como é que se vão controlar as despesas, porque para que ela não cresça, né, acima do crescimento do produto interno bruto nacional. Então, semana que a gente vai começar a discutir hoje uma questão temática importante dentro desse contexto do desenvolvimento econômico. Realmente, deputado, vai ser uma semana de muito trabalho para o senhor. Agora, no ano de 2022, ano passado, a LERJ promulgou a emenda constitucional de número 92. E o senhor, deputado, foi um dos construtores, dos grandes incentivadores da aprovação do PEDES. E aí eu queria que o senhor explicasse para os seus ouvintes, primeiro, o que significa essa sigla, PEDES, P-E-D-E-S, e por que é tão importante para o Estado esse planejamento. Pedro, a emenda constitucional 92, eu sou o autor dela, junto com a deputada Marta Rocha. E construímos essa emenda constitucional para que o governo do Estado pudesse produzir aquilo que tem sido fruto de uma luta nossa continuada. Nos 4 anos do mandato nosso, que se encerrou em 2022, no que diz respeito ao Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social. Esta palavra-chave recebeu, de forma sintética, a palavra PEDES, mas PEDES é Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social. E a Emenda Constitucional 92, o que ela diz? Que no ano de 2023, o governo do Estado deverá coordenar e efetivar, dentro dos princípios da emenda constitucional, Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social. 2. Este plano construído, ouvindo a sociedade, com metas, com políticas públicas devidamente simuladas, o seu impacto na sociedade, no orçamento, através de uma outra luta nossa, que foi a construção de uma matriz insumo-produto, que é um programa computacional associado a um sólido banco de dados, onde grande parte deriva desse banco de dados do IBGE, mas também onde foram introduzidas as notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda, né? Então, este plano estratégico estadual de desenvolvimento econômico e social, com essa previsão na Constituição, ficaria construído em 2023, sendo que 2024, obrigatoriamente, abre-se um novo ciclo orçamentário. E o que o governo é obrigado pela Constituição a fazer? Mandar para o Parlamento Fluminense discutir, votar o PPA, Plano Plurianual, para vigorar por 4 anos. Esse plano plurianual, a rigor, a cada 4 anos chega na casa, mas é uma mera declaração de intenções de políticas de governo.
e não de políticas de Estado, políticas públicas de Estado. Então, esse PPA terá que se arrimar, terá que se estruturar, terá que ser feito, né, com todas as metas e direções encaminhadas pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro. E aí nós teremos o sistema de planejamento completo, aprovado. PPA, que tenha políticas públicas de Estado, né, para durar, no mínimo, 8 anos, ser revisto a cada 4 anos, mas, evidentemente, pode-se trabalhar com um horizonte maior do que 8, mas, no mínimo, 8 anos, com revisão por quadriênio. Então, realmente, nas últimas 2 décadas, no meu entendimento, estou falando 2 décadas pelo tempo que eu estou aqui no parlamento, é a primeira vez, de fato, que vai se tentar ter um planejamento estratégico de Estado. E isso é importante frisar, porque teve governos que acabaram com a Secretaria de Planejamento. Como pensar em plano estratégico? Então, hoje o governo do Estado tem uma Secretaria de Planejamento e uma Secretaria de Fazenda. E a Secretaria de Planejamento, que tem que ser mais do que planejamento orçamentário, tem que ser planejamento também estratégico, para que o orçamento reflita o plano estratégico, né? Essa Secretaria de Planejamento coordenará todos esses trabalhos. Deputado, o senhor sempre diz que esse planejamento tem que simular impactos das políticas públicas através da matriz insumo-produto, cuja sigla é MIP. Queria que o senhor traduzisse a importância dessa matriz insumo-produto para os seus ouvintes aqui. Olha, a matriz insumo-produto é um instrumento de trabalho. Nada mais é do que um programa computacional, onde você vai entrar com dados e ele vai produzir a matriz, as respostas. Mas, para uma matriz funcionar, ela precisa de um sólido banco de dados, né? Os bancos de dados, quer sejam sociais, econômicos, e, nos econômicos, também os dados de arrecadação, que são originários das notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda. Essa matriz insumo-produto também foi construída aqui na Assembleia Legislativa, e tivemos uma forte interferência nessa questão, no ano de 2022, exatamente visando 2 vertentes. A primeira vertente, para a gente ter um instrumento que não fosse só os instrumentos da econometria, né, que precisa fazer regressão às séries históricas pretéritas, mas também ter um instrumento de simular para o futuro em cima desse banco de dados. Com isso, a gente atenderia a vertente de fazer um acompanhamento das renúncias fiscais, né, que hoje já chega a mais de 20 bilhões de reais, e o acompanhamento é ainda precário, apesar de um pulo muito grande positivo que deu a Secretaria de Fazenda no último trimestre de 2022, né? Ela, a matriz, então, serve para isso, mas servirá também como uma das bases operacionais para se simular as políticas públicas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Deputado, em solenidade realizada na última quarta-feira, dia 15 de março, o governador Cláudio Castro fez o lançamento desse PEDES, que é o Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, como o senhor já explicou. A aceitação de um planejamento de Estado e não só um de governo é de grande importância para que o Estado possa ter esperança para sair das dificuldades em que se encontra há anos, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, Pedro. Eu estive presente nesse lançamento, fiz questão de estar presente,
pela importância, né, de ter sido dito para a sociedade fluminense que o Estado iria cumprir o dispositivo constitucional e fazer o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, né? E lá foi mostrada toda a metodologia que será utilizada para construir esse plano, que levará, exatamente, tem que ser feito esse ano, de 6 a 9 meses. Afinal de contas, nós estamos entrando no mês 4, mês de abril, a gente está no finalzinho do mês de março, né? Exatamente, quase chegando o período que acaba o verão, 21 de março, quando o Sol entra no signo de Áries, né? Bom, mas a importância dessa questão, quando a gente botou lá na Constituição que o plano era de 8 anos, para ser em 20, no mínimo 8 anos, para começar em 23 e embasar o plano plurianual de 24, a gente, quando pensou nesses prazos, foi em cima que o Rio está em regime de recuperação fiscal. E ele entrou no regime já praticamente há um ano. O regime, como vocês sabem, o Estado se recuperar é de 9 anos. Ora, então, quem tem que impulsionar esse crescimento econômico, social, para fazer frente ao regime de fiscal, o regime de recuperação fiscal, serão as políticas públicas que serão aplicadas, né? Então, é nesse sentido que esse plano é muito importante, porque ele também se associa ao instrumento do regime de recuperação fiscal. Porque não adianta você dizer assim, Estado, se recupera em 9 anos. A União usurpa o Estado na cobrança da dívida pública com juros exorbitantes. A União não obrigou o Estado a apresentar este planejamento. Passa 9 anos, o Estado vai estar devendo mais do que está no dia de hoje. Então, tudo isso tem que estar associado dentro desse plano estratégico. Nós vamos até fazer um programa especial só para que a gente possa explicar aos nossos ouvintes, né, esse absurdo que são os juros do serviço da dívida do Estado da União que são cobrados, né? Não é só do Rio de Janeiro, de todos os estados do Sul-Sudeste. Os grandes devedores da União no Brasil, evidentemente que são os estados do Sul-Sudeste. O total da dívida da União, 93% são dos estados do Sul-Sudeste. E se esses estados ficam massacrados, evidentemente o Brasil não se desenvolve, porque grande parcela do PIB está no Sul-Sudeste. Então, isso tudo se reflete também, né, no plano estratégico. Não sei se algum ouvinte presenciou a exposição, num determinado momento foi explanado lá uma possibilidade com esse plano de crescimento do produto interno bruto do Estado nos próximos 5 a 8 anos. E se verificou que, sem planejamento, o PIB só iria crescer na ordem de 10% do total dos anos. Enquanto, se tiver um planejamento, e esse planejamento for seguido com essas simulações todas, ele pode crescer além dos 10, mais outros 17 pontos percentuais. Se eu pegar 27% e dividir por 5, fazendo uma matemática muito rápida, vai dar um crescimento de PIB na ordem de 5% ao ano. Vocês sabem quanto o PIB brasileiro cresceu nos últimos 25 anos, em média? 2,14%. Por via de consequência, demonstra claramente a importância
desse planejamento para o crescimento do Estado. Evidentemente, um planejamento que seja de Estado, que seja cumprido. Deputado Luiz Paulo, caro amigo ouvinte, vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Nesse episódio de número 108, falamos sobre o PEDES, o Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, e também sobre a matriz insumo-produto, bem como as suas importâncias para o Estado do Rio de Janeiro. Sempre lembrando a você, amigo ouvinte, para seguir as redes sociais do deputado Luiz Paulo. O Facebook é o deputado Luiz Paulo, no Instagram, Luiz Paulo_DEP, e o WhatsApp, que você já conhece, que é o 21 995 14 5678. Vamos agora ao já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora. Bola Fora de hoje vai, né, dentro dessa linha dos preconceitos e da luta que temos que ter contra eles, né, um preconceito que está cada vez mais se incorporando de forma absurda na nossa sociedade, que é o etarismo. Quer dizer, você diminuir a pessoa, ou rejeitar a pessoa, ou ridicularizar a pessoa, porque, em tese, ela seria velha. Mesma coisa que eu entrasse aqui no plenário e algum deputado dissesse assim para mim: pô, Luiz Paulo, você com 77 anos, vai para casa. Um homem de 77 anos não pudesse ser produtivo, não pudesse entender as leis orçamentárias, o processo legislativo, a política, etc. O nosso presidente da República, por acaso, tem 77 anos. O presidente dos Estados Unidos, Biden, eu não sei a idade dele, mas, pelo jeitão, ele já passou dos 80 anos. Um é presidente do Brasil e outro presidente dos Estados Unidos. Então, essa questão de etarismo, isso chega a ser quase ridículo, né? E o episódio que está à tona são 3 moças lá em Bauru, numa faculdade, que fizeram pilhéria e publicizaram essa pilhéria em cima de uma moça de 45 anos que ingressou na faculdade, como se isso fosse algum absurdo, que a faculdade fosse restrita a jovens da faixa etária de 20, 22 anos. E mais grave ainda, depois da repercussão que o caso deu, essas 3 jovens, para não se sentirem constrangidas, possivelmente, decidiram sair da faculdade. Nem o problema conseguiram enfrentar. O problema você enfrenta, aí erramos, pede desculpas públicas, vai lá, abraça a moça de 45 anos, trabalhem juntos, estudem juntos, etc. Agora, se esconde atrás do muro, foge do problema, né? Então, esse fato não é novo. Mesmo aqui noticiamos essa questão em relação a um famoso músico, né, que estava tocando na rua e gritava lá: vai embora, velho, enfim. Quer dizer, e na contramão da nossa sociedade, porque a nossa sociedade está envelhecendo mesmo, e que bom que está. A idade esperada de vida hoje no Brasil já oscila na ordem dos 72 anos. A gente tem que bater muito nesse conceito, porque do mais idoso a gente tem que tirar o conhecimento, a sabedoria, ter respeito. Também uma outra questão fundamental: conhecimento não tem idade. Conhecimento não tem idade. Desde que você nasce até fechar os olhos definitivamente,
você deve estar sempre aprendendo. Até o nosso cancioneiro Gonzaguinha já nos ensinou que nós somos eternos aprendizes. Então, isso, bola fora, vai para essas 3 jovens que estão realmente com ausência de sintonia e promoveram essas falas tão fora de propósito e que acabou ofendendo a quem foi o objeto dessas falas. Lá dentro de hoje vai para uma ação específica do governo federal que fez uma reposição dos valores, né, de investimentos na merenda escolar na ordem de 36% a 40%, né, dependendo aí das faixas de distribuição. A emenda, os recursos para a merenda escolar estavam congelados há muito tempo, e isso é gravíssimo, porque a merenda é fundamental para o desenvolvimento da criança e o seu aprendizado, porque há de convir que muitas crianças vão para a escola e contam com a refeição da escola para passar seu dia. E criança que está subnutrida, com fome, evidentemente tem um aproveitamento escolar muito aquém das possibilidades que ela poderia usufruir. Então, um governo que se instalou há 90 dias, né, merece essa bola dentro, em função do reajuste da merenda escolar.